que tem a ver osteoporose com a adolescência? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou mostrar essa relação para você. Se você ainda não está inscrito aqui, cara, tá esperando o quê? Faça a sua inscrição, ative o sininho, assim você é notificado quando a gente colocar um novo vídeo aqui. Todas as terças e todas as quintas entra um novo vídeo aqui falando da área da fisiologia, do treinamento, e eu não falho! Sempre vai aparecer um vídeo aqui. Turminha, olha que interessante. É possível uma pessoa desenvolver osteoporose antes do período da menopausa? Porque geralmente o que a gente escuta é o seguinte, né? Quem é que tem osteoporose? Bom, são em geral mulheres, cada 10 casos de osteoporose, 9 casos são mulheres, e em geral, na maioria dos casos, são mulheres pós o período da menopausa. Então entrou em menopausa, na sequência deve aparecer aí a osteoporose. Mas a pergunta é, pode acontecer de uma mulher antes da menopausa desenvolver osteoporose? E a resposta é, pode sim, e isso tem muita relação com o período da adolescência. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha como é interessante. As mulheres têm um hormônio chamado estrógeno, que é um hormônio que passa a ser liberado em grandes quantidades a partir do momento que ela tem a menarca, a primeira menstruação, beleza? Então esse estrógeno, vamos lembrar o seguinte, o estrógeno é um hormônio do grupo de hormônios esteroides. O que são hormônios esteroides? São hormônios que para os ovários fabricarem esses hormônios, eles precisam dado um tipo de gordura chamado colesterol. Então, a base química estrutural do estrógeno é o colesterol, que é um tipo de gordura, beleza? O estrógeno ele tem várias e várias funções no corpo humano. Ele protege as artérias coronárias contra aquela placa de gordura que leva a infarto do miocárdio. O estrógeno está associado à regulação do ciclo menstrual. Então, por exemplo, você pega as meninas mais jovens, né? O que acontece com as meninas? Começam a menstruar e a menstruação ela é reguladinha. A cada 28 dias vem a menstruação sem falhar nenhuma vez. Por quê? Porque o estrógeno está associado à regulação desse ciclo menstrual. Só que o estrógeno ele tem uma outra função muito bacana que é muito pouco falada. O estrógeno ele vai agir nos ossos longos do corpo humano, então no fêmur, na úna, na tíbia, na fíbula e por aí vai. Por quê? Porque tem receptores de estrógeno nos ossos longos. E a pergunta é, que cargas d'água o estrógeno vai embaçar lá nos ossos longos? Olha que interessante, vem aqui comigo. Ó. O estrógeno ele está muito associado à densidade mineral óssea dos ossos longos. Portanto, o que é densidade mineral óssea? Densidade mineral óssea, se você lembrar das aulas de crescimento e desenvolvimento, é assim, né? Esse osso ele é mais cartilagem nos primeiros anos de vida, e aí ele vai ao longo do tempo, vai chegando cálcio aqui dentro, beleza? O mineral cálcio. E chegando o cálcio aqui dentro, você tem o processo de calcificação. Ou seja, conforme eu vou retendo cálcio aqui dentro, essa parte interna aqui desse osso vai deixando de ser mais gelatinoso e vai passando a ficar mais rígido. E quanto mais rígido, maior é a densidade mineral óssea, portanto, mais sobrecarga esse osso vai suportar. E aí, olha que interessante. O osso humano, em geral, por volta de 4, 5 meses, o que acontece nesse osso é o seguinte, ó. Todo dia chega cálcio aqui, que veio da sua alimentação, aquilo que você comeu, só que todo dia você perde cálcio desses ossos longos. Então, na verdade, o que acontece dentro dos ossos longos? Existe um processo chamado de remodelação óssea. O que é isso? Todo dia chega cálcio aqui, todo dia você perde cálcio aqui também, beleza? Por isso que esse osso está em constante processo de remodelação. Só que no período da adolescência, então entre a menarca até por volta de 22, 25 anos, o que acontece aqui? A quantidade de retenção de cálcio é maior do que a quantidade de saída de cálcio. Portanto, se eu coloco mais cálcio aqui em relação ao que sai, significa que eu vou ter mais cálcio aqui dentro. Se eu vou ter mais cálcio aqui dentro, eu vou calcificando, eu vou aumentando a densidade mineral desse osso, beleza? Então, durante a adolescência, é sempre assim. A quantidade de cálcio que entra e fica aqui dentro
é maior do que a quantidade de cálcio que sai. Por isso que a adolescente vai crescendo em termos de estatura e vai aumentando a densidade mineral óssea. Agora vamos pegar o seguinte, durante a idade adulta, vamos colocar aí, por volta de mais ou menos 25 anos até mais ou menos uns 35, 45 anos, a quantidade de cálcio que entra e fica retido aqui dentro é muito similar à quantidade de cálcio que sai. Conclusão, neste período da vida, a minha densidade mineral óssea ela fica muito bem estabilizada. Então, eu não vou aumentar massa óssea, mas eu também não vou perder massa óssea. Mais ou menos por volta de 35 e 40 anos, o que começa a acontecer na remodelação óssea? Começa a alterar. E essa alteração é o seguinte, gradativamente eu começo a reter menos cálcio em relação à saída de cálcio que aumenta. E quando chega no período da menopausa, a saída de cálcio é muito mais veloz do que a entrada e a retenção de cálcio. Então, por isso que mulheres depois da menopausa passam então a desenvolver osteoporose. E isso tem tudo a ver com o estrógeno. Sabe por quê? Porque o estrógeno, ele funciona assim, fazendo uma analogia para você entender bem. O estrógeno, ele vai agir nos ossos longos para aumentar a captação de cálcio nos ossos longos e o estrógeno ainda funciona como se fosse uma super bonder de cálcio, ou seja, o cálcio chega aqui e o estrógeno é como se ele segurasse o cálcio aqui dentro desse osso por um período de tempo maior. Portanto, o estrógeno ele não apenas aumenta a captação de cálcio, mas ele aumenta o tempo com que este cálcio vai ficar retido lá nos ossos longos. Portanto, durante o processo aí, quando você chega a 35, 40 anos, eu vou gradativamente começar a diminuir a liberação de estrógeno pelos meus ovários. Conclusão, eu vou captar menos cálcio e reter menos tempo o cálcio aqui. Quando entra na menopausa, o que acontece com o estrógeno? Já era, não libera mais. E se não libera mais, eu começo a ter problema ósseo. Agora quer ver uma coisa? O que a adolescência tem a ver com isso? Presta atenção. O estrógeno é um hormônio que para ser fabricado depende da tua dieta de gordura. Gordura animal que tem colesterol. O que acontece na adolescência? Na adolescência a menina menstrua, então vai ter explosão hormonal. Aí o que vai acontecer? Vai começar, o quadril vai começar a largar, vai desenvolver volume mamário, vai ganhar gordura nas coxas, no bumbum e na barriga, até um belo dia que essa menina vai sair com o namorado e aí ela coloca um shortinho jeans porque está muito calor e aí começa o shortinho, vem e trava o shortinho aqui. Aí o que ela faz? Travou, tá difícil de entrar e fechar o zíper. O que ela faz? Pum, fecha, aí ela solta o ar, arrebenta o zíper, arrebenta aqui o botão e ela fala o quê? Ah, mina panetone não, não, engordei, eu não posso, é mina panetone. E aí o que ela faz? No dia seguinte, começa uma dieta altamente restritiva, principalmente de gordura, e principalmente em termos de quilocalorias dia na dieta. Ela passa a comer só salada, ela passa a comer só mato, ela deixa de ter ingestão de fontes animais de gordura, e aí sabe o que acontece? A ingestão de colesterol total também diminui. E se isso chegar a níveis que comprometa a produção do estrógeno, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter menos estrógeno chegando aqui, então eu vou ter menos captação de cálcio, então eu vou ter menos tempo de retenção de cálcio aqui, no único momento da vida que é possível o osso aumentar de tamanho, em termos de altura, e que é possível ter uma grande densidade mineral óssea. Portanto, o pico de massa óssea que deveria ser aqui, porque a menina fica fazendo dieta, fica aqui. Aí o que acontece? Ela entra na adultez com um osso que não atingiu o pico de massa óssea, não atingiu o pico de densidade mineral óssea. Aí sabe o que acontece? Se esse comportamento de engorda e emagrece, dieta restritiva, sai da dieta restritiva, se isso permanece, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se isso permanecer, isso vai
criar alterações na massa óssea. E, portanto, tem muitos casos de mulheres hoje com 35, 40, 45 anos de idade que não estão na menopausa, mas já tem um caso de osteoporose inicial instalado independente da menopausa. Por quê? Porque fez cagada na época da adolescência. Professor, qual que é um sinal fisiológico que me permite, eu que trabalho na escola, eu que atendo alunos na academia, adolescentes, que me permite imaginar que esse troço todo está acontecendo? Menstruação. A famosa amenorreia. Menstruação começou a alterar, vinha certinho com 28 dias, agora está vindo com 25, no outro mês vem com 32, no outro mês não vem o quê? Não vem, aí não sei o quê, começa a alterar, isso é sinal que se alterou o ciclo menstrual. Altera o estrógeno, se altera o estrógeno é porque vai alterar osso e aí dançou. Por isso que o exercício nesta fase aqui da adolescência e na fase da adultez jovem é importante, principalmente a musculação, treino de força, impacto, corrida, sabe por quê? Porque quanto mais sobrecarga você dá nesse osso, mais tempo o cálcio fica retido aqui dentro. Portanto, mais eu consigo aumentar na fase da adolescência a densidade mineral óssea e mais eu consigo manter essa densidade mineral óssea aí no período da adultez. Ai, professor, mas a minha mãe entrou na menopausa, tem osteoporose, pelo amor de Deus, o que eu faço? Cara, musculação. Musculação. Hidroginástica ajuda pra caramba, mas musculação é um pouquinho melhor, beleza? Então é isso aí, gostou desse vídeo? Comenta aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e a galera curtindo, compartilhando, comentando, cara, eu vou ficar feliz pra caramba e vou me esforçar cada vez mais para fazer vídeos que instrua vocês a aprender um pouquinho mais do mundo da fisiologia do exercício, beleza? Beijo no coração, um grande abraço e até o próximo vídeo.